Amém? E no final do culto, nós estaremos apresentando para os irmãos as pessoas que desceram hoje pelas águas e nós vamos recebê-los do amor de Cristo com festa. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Paz seja convosco, irmãos. Vamos abrir a palavra, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 1, versos 16 ao 18. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Amém? Vamos orar? Senhor, fala conosco, para a glória do teu nome, Pai. Estamos reunidos aqui por tua causa, somente por tua causa, porque o Senhor nos atrai à tua presença. Deus, é maravilhoso esse tempo que passamos na casa do Senhor. Tu sabes, ó Deus, que se nos fosse possível, nós não arredaríamos pé deste lugar. Não pelo prédio em si, mas pelo que nós vivenciamos aqui dentro. Nós buscamos a tua face, unidos como família, e recebemos o teu toque, recebemos a tua presença, recebemos experiências maravilhosas com o Senhor, que edificam a nossa fé, que fortalecem nossas convicções. Mas, ó Deus, nós não podemos ficar tanto quanto desejaríamos. Por isso, o tempo que nós temos, nós queremos aproveitá-lo ao máximo. Estamos aqui totalmente atentos ao Senhor. Queremos receber, ó Deus, cada palavra que o Senhor tem para nós. Nós não vamos cochilar, nós não vamos nos distrair, nós não vamos ficar, ó Deus, com a cabeça em outro lugar. Não, Senhor. Nós viemos aqui para te encontrar, viemos para falar contigo e ouvir de ti. Tua palavra viva e eficaz, libera para nós nesta noite, cheia de unção e de graça. Toca na nossa mente, Senhor. Abra o nosso entendimento para absorver a tua palavra. É um milagre que só o Senhor pode fazer. Não depende do pregador, é o teu agir, é o teu mover no meio da igreja. E eu sei que o Senhor está no meio desse povo que não é perfeito, mas te adora, desse povo que não é perfeito, mas te leva a sério, Senhor, desse povo que não é perfeito, mas te teme, ó Pai. Estamos aqui sedentos de ti, estamos aqui necessitados da tua presença. Vem nesse lugar poderosamente e por meio da tua palavra, Deus, molda nossos corações, abre os nossos olhos, amado Deus, liberta-nos de toda arrogância, de toda vaidade, de todo orgulho, de toda dureza de coração. Trabalha em nós aqui agora. Somos barro na mão do oleiro, Senhor. Somos barro em tuas mãos, Senhor. Tu podes dar a forma que tu quiseres, Deus, porque nós não somos de nós mesmos, somos propriedade tua, Senhor. Esse mundo não faz de nós o que ele quiser, mas o Senhor pode, o Senhor tem direito, o Senhor tem acesso, porque o Senhor nos comprou por um alto preço. Nós somos do Senhor, graças a Deus, aleluia. Por isso nós clamamos, Espírito Santo, Espírito de Jesus Cristo, Espírito do Trino Deus, Tu que habitas no meio dos louvores, Tu que estás, ó Deus, no profundo das nossas almas, flui como um rio nessa noite, flui como um rio do nosso interior, saltando para a vida eterna, meu Pai. Trabalha em nós, amado Deus, eis-nos diante de Ti, homens e mulheres, moços e velhos, Pai, mas todos vivos. E se estamos vivos, é porque o Senhor nos dá oportunidades nessa terra. E nós queremos estar prontos para elas, Senhor. Para em cada uma delas engrandecer o Teu santo nome. Teu nome que é grande, Teu nome que é poderoso, Teu nome que está acima de todo nome. Teu nome diante do qual um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Tu és Deus, só Tu és Senhor. Nós não precisamos esperar esse dia chegar, nós já confessamos aqui agora, só Tu és Deus, só Tu és Senhor, e a Tua igreja te exalta, te adora e aplaude o Teu nome, Senhor.
Seja exaltado, leão da tribo de Judá. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Por favor, se acomode no seu lugar. Aleluia. Nós estamos diante de um texto para o qual nós temos que voltar a nossa atenção, não apenas no começo da nossa carreira como cristãos evangélicos. E faço menção dessa forma de falar, justamente para a gente entender o que significa ser um cristão evangélico. É ser um cristão conforme os moldes do Evangelho, nada menos e nada mais do que aquilo que está exposto nos Evangelhos. Lembrando que os Evangelhos não se limitam aos 4 primeiros livros do Novo Testamento, embora assim sejam chamados. O livro de Atos não é chamado de Evangelho, o livro de Romanos não é chamado de Evangelho. O estilo literário fez com que apenas os primeiros 4 livros do Novo Testamento recebessem essa nomenclatura. Mas, segundo a maneira como o próprio Cristo apresentou as verdades do reino, não é apenas a porção do Novo Testamento que se preocupa em apresentar a biografia de Cristo na terra, que traz o Evangelho. Todo o Novo Testamento é o Evangelho do reino de Deus. Quando nós estudamos o Evangelho, desde o livro de Mateus até o livro de Apocalipse, nós estamos diante do Evangelho na íntegra, que Cristo Jesus veio trazer à humanidade. Então, ser cristão evangélico é ser um cristão que se orienta na vida conforme os princípios ensinados em todo o Novo Testamento. Eu queria muito que você compreendesse do que nós vamos falar nesta noite. Porque nós precisamos questionar a nossa própria identificação com esse Evangelho. Tanto o nosso propósito de nos identificar com ele, quanto a que nível, até agora, nós já conseguimos, de fato, nos identificar com ele. Porque essa é a nossa grande missão nessa terra. Até o último dia de fôlego de vida que o Senhor Deus nos der. O nosso projeto tem que ser esse, nos ajustar ao verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus, sem acréscimos de homens quaisquer, apenas o puro, íntegro e perfeito Evangelho do reino de Deus. Porque quando Jesus esteve andando na face da terra, naqueles 3 anos do seu ministério terreno, ele veio expor exatamente isso, o Evangelho do reino de Deus, que estava sendo trazido à face da terra para fazer uma mudança na relação de Deus com a espécie humana, com a raça humana. Então, quando Jesus Cristo saía pelas ruas, pelas aldeias, pelas cidades, pregando as verdades do reino, ele pregava o Evangelho do reino. E o fazia visando o quê? Não adquirir fãs, não adquirir simpatizantes. Esse nunca foi o propósito do Senhor. Quando ele saía ministrando as verdades do reino, o santo evangelho que salva, o único que de fato salva, é o evangelho puro e genuíno, que Cristo pregou de viva voz e posteriormente pregou através da vida dos seus apóstolos. O evangelho genuíno, sem acréscimos de homens quaisquer. Este é o evangelho que salva. Qualquer outro pode soar agradável aos ouvidos, mas se tem acréscimos de homens, ele não gera, ele não gesta, ele não produz a salvação. Só o Evangelho, que realmente nos conduz no caminho da vida eterna, é o puro e genuíno Evangelho, anunciado por Cristo e anunciado através dos apóstolos. Por isso é nossa responsabilidade conhecer as Escrituras, para que nós possamos nos identificar com esse Evangelho. Enquanto pessoas convertidas, rendidas a Cristo, ir absorvendo essas verdades e compreendendo coisas que não nos seriam informadas e ensinadas em qualquer carteira universitária, porque não é esse o propósito da sociedade.
humanista, especialmente, na qual nós estamos inseridos. Não é aproximar o homem de Deus, mas é aproximar o homem de si mesmo e enaltecer o seu próprio ego e fazer o homem acreditar numa mentira atroz, que o homem seja o centro do universo e o indivíduo e o elemento mais importante que exista. Isso nunca foi verdade. Quem ocupa o centro do universo é o Deus Todo-Poderoso. Então, o Evangelho de Cristo, ele não nos exalta, ele exalta Cristo Jesus. Amém? Embora exaltado como é, ele não nos despreza e nem nos afasta de si, pelo contrário. A grandeza dele é tamanha e ele nos atrai à presença dele, apesar de tão pequenos quanto nós somos, mas é isso que ele faz. Então, quando ele estava na terra ministrando as verdades do reino, ele poderia ter conquistado essa admiração das pessoas, poderia ter trabalhado em função disso, mas não era esse o alvo dele. Embora fosse seguido por multidões sempre, mas ele sabia que não era aquela expressão numérica real daqueles que de fato estavam abrindo a sua mente e o seu coração para se comprometerem com o Evangelho. Jesus Cristo não se enganava ali diante daquelas multidões, como também não quis que a posteridade do cristianismo se enganasse com multidões. Ele sempre falava não para desanimar ninguém, mas para mostrar que ele não pode ser enganado. Ele dizia: haverá sempre cordeiros e lobos, haverá sempre trigo e joio. Então ele sabia disso nos seus tempos e ele queria que nós também soubéssemos no nosso tempo. Mas quando ele sai ali ministrando o Evangelho, ele não está em busca de fãs nem de admiradores. Ele está em busca de discípulos. Ele está em busca de seguidores. Ele está em busca de pessoas que, tendo informação a respeito do Evangelho que salva, tenham a lucidez de refletir as suas próprias circunstâncias espirituais e chegarem à conclusão de que todo ser humano carece de salvação. Que todo ser humano talvez não tenha consciência disso, por ainda não conseguir vislumbrar, ter uma visão clara e objetiva de uma eternidade sem Deus. Porque se os seres humanos pudessem ter uma visão, ainda que rápida, do que seja a realidade de uma eternidade sem Deus, todo ser humano se reconheceria carente de salvação, de ser livre de um destino como esse. Infelizmente, porque essa oportunidade não é concedida aos homens. Eles não vendo essa situação, muitos de nós passamos por fases da nossa vida assim, que não adiantava ninguém falar conosco sobre céu e inferno, que a gente não parava para refletir sobre isso. Muito menos acreditava, imaginávamos que era falácia de evangélicos, para nos causar terrorismo, nos pressionar para a gente mudar de religião. E não entendíamos que nós estávamos perigosamente no caminho da condenação eterna. Mas abençoado o dia em que nossos ouvidos receberam de bom grado as doces palavras de salvação que Cristo Jesus enviou a nós. Enviou às vezes pela boca de uma mulher, enviou às vezes pela boca de um homem, enviou às vezes pela boca de uma criança, enviou às vezes pela letra de um hino, de uma canção de adoração, enviou às vezes através da boca de um familiar. De alguma forma, um dia nós acordamos do sono, um dia a venda foi tirada dos nossos olhos. Glória a Deus! Que a partir dessa experiência, nós pudemos responder ao chamado do Evangelho conforme esses dois homens responderam naquele dia. A Bíblia diz que o Senhor Jesus andava e numa das suas caminhadas, ele chega à beira do lago e ali estão os dois irmãos, André e Pedro, e eles estão pescando. Eles eram homens que certamente já tinham ouvido falar de Jesus Cristo, ver o Senhor Jesus. André, por exemplo, se nós estudarmos o comecinho do Evangelho de João, nos traz a informação de que ele havia sido um discípulo de João Batista. E João Batista foi aquele que desceu Jesus Cristo às águas do batismo no Rio Jordão. Então, antes de fazê-lo, João Batista identificou Jesus como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e disse: eu vim antes dele, batizo-vos com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, André e irmão de Pedro, ambos tinham informações a respeito dessa pessoa magnífica que é Jesus Cristo. Tiveram a oportunidade de vê-lo e ouvi-lo, mas
há um momento em que, depois de receber as informações, ainda que não a totalidade delas, porque nós vamos ficar nessa terra estudando os evangelhos 100 anos, e nós ainda vamos embora sem aprender algumas coisas, porque é profundo demais, é matéria demais, é conteúdo demais, coisas que nós precisamos que sejam recicladas, repetidamente, para que a nossa mente absorva, porque são coisas excelentes demais. E tanto é que uma sociedade que não crê em Jesus Cristo, que despreza a Bíblia Sagrada, nos identifica como loucos, porque acha que não tem lógica essas coisas em que a gente crê. E para o homem realmente não tem. Paulo escreveria mais tarde, diria que as coisas espirituais somente os espirituais discernem. Para os demais essas coisas são loucura. Então, nós, no dia em que a venda caiu dos nossos olhos a respeito das coisas espirituais, das verdades do reino de Deus, nós soubemos que as verdades bíblicas sobre o evangelho que salva são verdades inalteráveis. Você sabe o que é uma coisa que não pode ser alterada? São as verdades da palavra de Deus. O evangelho que nos salva, ninguém altera essas verdades. São verdades eternas, são verdades que já existiam antes do ser humano sequer ser criado. São verdades que continuarão existindo depois que nós, a nossa geração, hoje presente na face da terra, tivermos descido à sepultura e não tiver sobrado nada de nós senão ossos sequíssimos. São verdades que nada altera. Quando eu te falo que nada altera, eu estou querendo te dizer, por exemplo, que sequer um escândalo, sequer uma dúzia de escândalos, sequer uma centena de escândalos, de homens que se dizem servos de Deus, podem alterar as verdades do evangelho. Nada altera as verdades do evangelho. Isso não é maravilhoso, meus irmãos? Nós estamos construindo ou sendo construídos como salvos em Cristo Jesus sobre verdades eternamente concretas. Pode haver o que houver, podem pessoas errar como errarem, podem acontecer as circunstâncias as mais estranhas, mas nada altera as verdades do evangelho do reino de Deus. Então aqueles homens entenderam que as verdades que Jesus lhes ministrava, como um dia eu entendi, você entendeu, são essas verdades que ninguém pode alterar e sobre as quais vale a pena construir a nossa casa. É uma rocha inabalável. Quando Jesus fala disso no Sermão do Monte, ele fala dos dois construtores, o sábio e o nécio, o louco, o imprudente, o que constrói sua casa sobre areia. E o sábio que constrói a sua casa sobre uma rocha. Ele estava falando da verdade do evangelho do reino. E ele não diz assim: uma vez que você constrói sobre esta rocha, que são as verdades do reino, você nunca vai enfrentar uma enchente, você nunca vai enfrentar a turbulência de uma tempestade. Não, ele diz que o que vai acontecer é que quando você as enfrentar, a sua casa permanece de pé. As águas não arrastam você, porque você está solidamente edificado sobre a rocha eterna, que são as verdades do rei e do reino de Deus. Amém? Então, naquele dia, ele está diante de Pedro e de André, que já haviam recebido informações a respeito de Cristo. Eles já o haviam visto e o haviam ouvido. E, num primeiro momento, talvez fossem apenas isso: fãs, admiradores, simpatizantes. Mas Jesus, naquele dia, os chama a uma decisão, os chama a uma definição, e fala com eles assim: vinde após mim, e eu farei com que vocês se tornem e sejam pescadores de homens. No momento que Jesus fala isso, eles estão à beira daquele lago, preparando as suas redes, depois de pescar, ou indo pescar, era o ofício profissional deles, e Jesus os chama usando esses termos. Diz a eles: vinde após mim, e eu farei com que vocês se tornem pescadores de homens. Isso é exatamente a proposta que Jesus Cristo faz, quando Ele nos dá a oportunidade de ouvir as verdades inabaláveis do seu reino. Ele não quer que a gente ouça essas verdades simplesmente para depois falar assim: nossa, eu me sinto tão bem quando eu escuto essas coisas. Ótimo, se sinta bem quando escutar essas coisas. Ele não espera que a gente simplesmente diga assim: eu fico maravilhado, é sabedoria demais. Tudo bem, fique maravilhado, é sabedoria demais mesmo.
Ele não quer que a gente pare em simplesmente dizer assim, olha, eu estou curioso de aprender mais coisas, porque eu sinto que eu ainda sei muito pouco. Ótimo, esteja curioso e busque aprender mais coisas. Mas não imagine que isso seja tudo que Jesus espera. Que o acesso a essas verdades gere em nós, produza em nós. Ele quer que nós sejamos maduros e definidos para chegar ao ponto de dizer, não, eu estou pronto. Eu estou pronto para me comprometer com este evangelho. Eu não vou ficar protelando essa decisão. Eu não preciso de nenhuma outra evidência, além daquelas que o Senhor já me proveu. O Senhor tem tirado a venda dos meus olhos, eu tenho compreendido a palavra. Eu tenho ouvido, eu tenho recebido ministrações seguidas do Evangelho do Reino. E eu tenho refletido. Há quem lá fora me conheça e diga assim, você está indo em conversa de homem, lorota, você vai trocar de religião, está virando doido, está caindo em conversa de liderança evangélica. Então nós vamos ouvir isso tudo lá fora e vamos ter que decidir, é isso mesmo? O evangelho é lorota? O evangelho, o sagrado evangelho de Cristo é lorota, é conversa de homens? É coisa para nos seduzir, nos enganar, nos ludibriar e por fim, nos extrair alguma coisa? É isso que o evangelho é? Em algum momento nós vamos ter que nos definir. Jesus Cristo chega para aqueles dois homens e coloca eles diante de uma definição. Vocês vão me dizer aqui e agora. Até aqui vocês foram admiradores, ouvintes atentos, vocês foram simpatizantes, vocês gostavam do que ouviram, mas eu não posso permitir que vocês permaneçam nesse estágio indefinidamente. Agora é hora de tomar a sua decisão, porque quem comigo não ajunta, espalha. Porque quem não é comigo, está contra mim. Porque quem não se alia comigo, é meu adversário. Porque a oportunidade de ter acesso ao Evangelho é uma oportunidade grandiosa demais. Para que eu e você, para que qualquer ser humano, para que naquela época Pedro e André ficassem simplesmente, admirando, enaltecendo, elogiando, mas não tomando nenhuma posição a respeito. E quando fossem confrontados, diriam, eu preciso de mais tempo, por favor, me dê mais tempo. Jesus dá tempo, mas não todo o tempo do mundo. Jesus dá algum tempo para todos os que têm oportunidade de ouvir o Evangelho. Mas chega um determinado momento em que ele diz, essa fase você já esgotou. Agora simplesmente se defina. Mas o Senhor está me pressionando. De forma nenhuma. Na verdade a sua decisão já está tomada. Lá no fundo da sua alma a sua decisão já está tomada. Ou teu coração está pendendo para Cristo, ou teu coração está tentando de verdade arrumar uma desculpa para não se render a Ele. Então na verdade, lá no fundo, você já decidiu. Tenha coragem e se expresse. Tenha coragem e se manifeste publicamente. Tenha coragem e diga o que está dentro do seu coração. É isso que ele fez com Pedro e André. Ele já os tinha visto, ouvindo a ele, observando a ele, andando após ele. Então aquela etapa do reconhecimento já tinha começado e Jesus sabia que eles já estavam nela há algum tempo. E agora ele diz, esse é o momento que vocês precisam se definir. Eu não estou obrigando, mas eu estou conduzindo vocês ao próximo nível do seu relacionamento comigo. O que é que vocês me dirão? Aí vocês decidem, mas eu os estou convocando. Vinde a mim, após mim. Vocês seguirão a mim de agora em diante. Vocês serão meus discípulos de agora em diante. E porque serão meus discípulos, eu poderei fazer de vocês pescadores de homens. As pessoas que, depois de mim, depois que eu os treinar, depois que eu os instruir, vocês estarão fazendo o que eu faço agora com vocês. Vocês vão lançar as redes do meu reino. Eu estou lançando-as agora e quero pescar vocês. Eu quero alcançar vocês. E se isso acontecer aqui agora, podem saber de uma coisa. Vocês não estarão sendo trazidos para me seguirem, para que eu lhes favoreça com uma vida confortabilíssima nessa terra. Porque ninguém deve se comprometer com Cristo, visando isso, priorizando isso. E ele falou isso de uma forma tão clara naquela primeira revelação do Evangelho no seu ministério terreno. Ele deixou tão claro o preço do discipulado. Ele não enganou ninguém. Por isso era necessário uma convicção inabalável a respeito das verdades inabaláveis do reino. Porque estariam colocando
tudo à disposição do reino. E poderiam perder tudo. Poderia ficar para eles somente isso, a certeza da vida eterna com Deus. Alguns não perderam tudo, outros perderam sim. Perderam, inclusive, a vida, sendo levados às arenas dos gladiadores romanos. Mas eles foram com uma convicção de que o que eles estavam perdendo aqui não se comparava a tudo que eles estavam garantindo na vida eterna. Considerados loucos por aqueles que os viam, os observavam, se renderem a toda aquela crueldade, derramarem o seu sangue naquelas arenas, se tornarem alvo de gladiadores ou de feras famintas, sabendo que o seu destino ali seria uma morte cruel e dolorosíssima. Mas eles tinham convicção que nivelava com a estrutura do evangelho no qual eles criam. Ser discípulo de Cristo na terra não pode ser construída essa conduta em cima de uma concepção do evangelho que teima em se manter duvidosa, que teima em se manter infantil e imatura. Construir uma história de discipulado autêntico e profundo com Cristo nessa terra exige de mim e de você que nós tenhamos conhecimento do evangelho na íntegra e confiemos naquilo que as Sagradas Escrituras nos dizem. Confiemos de uma forma inabalável em verdades que são, de fato, inabaláveis. Por que há pessoas que eles têm uma primeira informação, um primeiro contato, mas eles não se posicionam ou se posicionam e não permanecem na posição? Porque, na verdade, eles não acreditam. Na verdade, eles não têm convicção. Não tem convicção, porque quem de fato tem convicção disso que Jesus Cristo veio nos oferecer, sabe que vale a pena perder que seja o mundo inteiro, para garantir a vida eterna no reino da glória do nosso Deus. Quando nós estudamos a resposta que esses homens deram, ela é um referencial para nós. Porque a Bíblia diz que, tendo ouvido o chamado de Cristo, eles não ficaram, sabe, articulando um com o outro e imaginando como é que nós podemos convencê-lo a nos dar um pouquinho mais de tempo. E aí, você vai? O que você acha? Está na hora? Não está cedo demais? Nossa Deus, mas nós vamos sofrer muita retaliação, muita gente vai zombar de nós, muitos familiares, por exemplo, vão ficar até revoltados conosco. Vai ter gente que vai dizer que nunca mais pisa na nossa casa, vão ter pessoas que são caríssimas para nós, que elas vão virar as costas para nós. Não, eles não ficaram cogitando isso. Jesus Cristo não errou no momento. Eles estavam maduros para a resposta. Eles estavam prontos para a resposta. E tanto é que na mesma hora, tendo sido chamados, eles fizeram aquilo que o evangelho merece que se faça. Eles se comprometeram com o evangelho. Eles se comprometeram com o rei e com o reino de Deus, revelado ali na presença deles. A Bíblia diz que eles deixaram tudo e a partir daí passaram a seguir a Jesus Cristo. E aí a gente pensa, mas o que isso implicou de fato para eles? Foi simplesmente se tornarem pessoas que andavam, caminhavam, dias e dias seguidos, semanas e semanas, ora numa aldeia, ora em outra, ora numa cidade, ora em outra. O que isso significou de fato para eles? Vamos ver alguma coisa. Por exemplo, Mateus capítulo 10, versículo 32. O que significa tomar uma decisão? O que significa se comprometer com o reino? Se tornar um seguidor de Cristo na face da terra? Mateus 10, 32. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai, que está nos céus. O que eu posso dizer que significou para eles assumir aquele dia, aquele compromisso com Cristo? Olhe para mim, por favor. Eu não sei te dizer se haviam pessoas em volta deles na beira daquele lago quando Jesus os convida e eles respondem afirmativamente. A Bíblia não me dá essas informações. Eu não sei se isso foi feito diante de testemunhas, mas eu sei que eles aprenderam logo no discipulado que eles não podiam esconder essa decisão. Que essa decisão que eles tomaram, que essa resposta afirmativa que eles deram a Cristo ali na beira daquele lago, não podia ser mantida em segredo. Fazia parte do comprometimento com o rei e com o reino.
que eles, pelo contrário, divulgassem por todos os lugares e diante de todas as pessoas que eles estavam comprometidos com o reino. Não eram para ser seguidores misteriosos, camuflados, escondidos, disfarçados, jamais. Era necessário que eles abrissem a sua boca e eles declarassem a sua aliança com o Mestre. Era preciso tornar público e notório quem eles agora eram e que fé eles agora professavam. Era preciso que eles fizessem isso em alto e bom tom, porque a humanidade precisava saber que o rei estava alcançando súditos na face da terra. Era preciso que a humanidade fosse informada de que o reino estava se expandindo na face da terra. Então todos os que se comprometessem com o reino teriam essa responsabilidade. Não ocultem a sua decisão por Cristo. Não façam mistério disso. Não camuflem isto. Pelo contrário, assumam o teu Senhor e o teu Salvador diante de tantos quantos precisar e estiverem diante de você, requerendo uma definição da sua parte. Chegue ao ponto da maturidade de você entender que é preciso lembrar aquilo que nos foi ensinado hoje de manhã no culto, na pregação através do irmão Wallace. O Senhor nos ensina que o nosso falar precisa ser sim, sim, e não. Aqueles que seguem a Cristo, eles não falam uma coisa e a negam logo em seguida. Eles não falam uma coisa de si para si e de si para outros, totalmente diferente. O falar dos servos de Deus, os discípulos de Deus, quando é sim, é o quê? É sim mesmo. Foi isso que ele ensinou. O falar de quem é um seguidor de Cristo, quando for sim, não é outra coisa, é sim mesmo. É sim em qualquer lugar. É sim em qualquer situação. Ah, mas vai pegar mal na sociedade hoje. Pega mal esse negócio. Não pode isso pesar. Porque se de fato eu estou saindo de cima do muro e me comprometendo com o rei e com o reino, eu sei o que é requerido de mim. Nada de segredos. Eu assumo diante de todas as pessoas. Dia claro. Eu assumo diante das multidões. Eu assumo diante de quem me inquirir. Eu me converti a Jesus Cristo. Amigos de outrora, companheiros de tantos lazeres, de tantos prazeres, poderão nos encontrar pelas esquinas da cidade, pelos ambientes comuns da cidade, e poderão virar e dizer: quanto tempo não te vejo, me conta, tem alguma novidade na sua vida? É a oportunidade. O que nós diremos? Eu me converti ao Evangelho do Rei e do Reino de Deus. Ele está dizendo aqui: você vai largar as redes e vir após mim? Então não pense que isso significa simplesmente algumas caminhadas para a igreja, algumas caminhadas para os eventos religiosos. Isso vai além, vai muito além. Você precisa me confessar publicamente. Você precisa, em alto e bom som, dizer e decretar, fazendo uso do meu livre-arbítrio, fazendo uso da minha plena consciência. Eu decidi e fiz o que eu estou te falando. Eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus. Ah, tu está admirado porque eu fiz isso? Não deverias admirar porque eu fiz isso. Deverias admirar porque Ele aceitou. Quando eu ofereci a minha vida a Ele, não era nem para Ele ter aceitado. Tão indigno eu sou, mas você se admire, não por eu ter ido a Ele, mas por Ele ter me recebido de braços abertos. Ele entrou na minha vida. Significa que agora você virou um crente aleluia? Você não tem noção de quantas aleluias isso quer dizer. Significa que agora tu virou um crente bíblia? Tu não tem noção de quanto crente bíblia eu sou agora. Eu me alimento disso todo dia, toda hora, o tempo todo. Nossa, o que aconteceu contigo? Tu ficou louco? Não, eu sarei da loucura. Louco é aquele que vive nesse mundo sem Cristo na sua vida. Louco é aquele que tem noção do Evangelho, já foi alcançado pelo Evangelho, mas nunca está pronto para se comprometer com o Evangelho. Permanece no status de fã, de simpatizante, de admirador, de mero consumidor das benesses do Evangelho. Indigno,
de uma coisa tão grandiosa quanto o verdadeiro evangelho que salva o homem. Felizes aqueles que, como André e Pedro naquele dia, tomaram a decisão mais acertada, deixaram tudo e disseram: eu te assumo. Tu me assumes, Senhor? Então não me cabe outra coisa, eu te assumo. Ele disse, aqui no livro de Mateus está registrado: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está nos céus. O que isso significa? É importante para o reino que Cristo veio estabelecer na terra, que aqueles que a Ele se agregam, sejam, a partir de então, os seus divulgadores. E como eu vou divulgar alguma coisa que eu nem tenho coragem de assumir que eu pertenço a ela? E por que razão eu teria vergonha de assumir que Jesus Cristo é o meu Senhor? Que eu presto culto a um Deus que é de verdade. Por que eu deveria me envergonhar disso? Que eu estou adorando e cultuando àquele que não foi feito por mãos humanas, que pelo contrário, Ele é que fez todas as mãos humanas. Por que eu deveria me envergonhar disso? O mundo acha que eu deveria. Por isso o mundo quer dizer que é mais seguro que eu chegue em algum ambiente e eu esconda essa informação. Mas eu não estou buscando segurança no mundo. A minha segurança é a fidelidade do meu Deus. Eu entendo as coisas pela ótica do reino, não pela ótica do mundo. Então, aonde eu chegar, as pessoas vão desfazer de mim e acreditar que eu sou merecedora de zombaria, porque me declaro uma cristã convertida a Jesus Cristo. Eles podem entender assim, mas eu não entendo assim. Eu entendo que é honra. Eu entendo que é digno demais, eu entendo que isso é referência que me engrandece. Eu sinto que isso é honra para mim, não é vergonha. Então eu assumo Cristo em qualquer lugar onde eu estiver. Tem discípulos dele aqui? Amém. Então essa é uma das ordenanças para nós. Assume o teu Salvador, assume a tua conversão. Vive intensamente teu relacionamento com Cristo e não faça disso um segredo nessa sociedade. E não fale disso de uma forma assim, como se você estivesse murmurando, porque já fica esperando pedrada. Alguém que vai falar assim: nossa, mas esse povo é uma bagunça. Viu falar do escândalo do pastor tal e do pastor tal. E viu falar do escândalo da igreja tal e da denominação tal. Não se envergonhe por causa disso. Jesus falou: os escândalos virão mesmo. Então nada é surpresa para o rei ou para o reino. Tudo está de acordo com aquilo que Deus já havia visto e previsto. A única coisa que eu posso dizer para essas pessoas que tentarem me intimidar com esse argumento é que você não tem noção do outro lado da moeda. Você está medindo o rei e o reino por pessoas que não honram nem o rei nem o reino. Mas você deveria primeiro conhecer o rei e o reino. Aí você saberia, nada desmerece ou embota a glória dele. Mas aqui na terra tem gente que despreza os evangelhos, desprezam os evangélicos, desprezam a obra de Deus, por causa de tanta bagunça que às vezes cristãos fazem. Pode ser, mas é porque eles não sabem do que se trata. O reino não é estabelecido sobre a minha pessoa, a sua pessoa, a pessoa de qualquer líder religioso. O reino é estabelecido sobre uma pessoa magnífica, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Ele é perfeito. Sempre foi, sempre será aquele Cordeiro imaculado. Ah, mas tem muita mácula no povo de Deus. Pode ter mesmo. Mas não é sobre a nossa personalidade que se constrói a experiência da salvação. Ela é construída em cima da personalidade magnífica de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Amém. Por favor, João capítulo 14, versículo 21. O que está envolvido em tornar-se um seguidor, um discípulo de Jesus? Ele mesmo vai dizer para nós. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. O que se requer de um discípulo, de um seguidor? Que ele ame Jesus. Que ele ame Jesus, que ele tenha uma afeição que sobreponha todas as suas afeições, que o seu amor por Jesus Cristo
transponha o nível do seu amor por quem quer que seja. Que Jesus seja o primeiro e o principal no seu coração. Deus quer ser amado. É maravilhoso isso. Ele ama e quer ser amado. Ele diz aqui agora àqueles que são seus discípulos: aquele que me ama, ele não vai sentir que seja um peso obedecer aos meus mandamentos. Porque obedecer aos seus mandamentos é uma forma de agradar a Ele. E quando eu amo uma pessoa, eu quero agradar essa pessoa. Quando eu amo uma pessoa, por que cargas d'água eu quereria irritá-la, aborrecê-la, deixá-la angustiada? Nunca, jamais. Isso não é próprio do amor. O amor é alguma coisa que comanda nossas atitudes. Por isso Jesus falou: meus discípulos o são porque me amam. E uma coisa leva a outra coisa. Eles só são meus discípulos porque eles me amam. E porque eles me amam, não pesa a eles obedecer meus mandamentos. E porque eles obedecem meus mandamentos, mais eu me aproximo deles. Eu me manifesto a eles. Eu libero experiências que eles terão comigo, que vão alimentar esse amor que eles têm por mim. E não é assim que tem sido conosco, meus irmãos. Quanto mais o tempo passa, mais o nosso amor se intensifica por Jesus Cristo. Mais nós somos gratos pela experiência da salvação, mais nós queremos adorar, mais nós queremos servir, como nós amamos Jesus. Alguém pode dizer isso junto comigo? Como o nosso coração está rendido ao nosso Salvador, como nós gostamos de viver para Ele, como a presença dEle acalma a nossa alma, como a gente lamenta não ter vindo antes, não é? Não há nada que nos encante mais do que o jeito que Ele lida conosco, a graça dEle que nos alcançou, a segurança que nós sentimos, mesmo quando atravessamos as grandes dificuldades da nossa vida. E talvez, principalmente nesses momentos, como Ele se aproxima da gente, como Ele enxuga nossas lágrimas de desespero, de sofrimento, como Ele nos dá confiança para enfrentar os dias maus. Aí nós vamos vendo, eu não saberia mais viver longe do Senhor. E não é, Senhor, que eu não queira, não é que as coisas desse mundo às vezes encantam os olhos de todas as pessoas, mas deixa eu te falar uma verdade, eu não saberia mais viver longe de Ti. O meu coração se afeiçoou a Ti. Isso tem que ser a nossa realidade, irmãos, tem que ser a nossa experiência. Por que eu te sirvo, Jesus? Porque o Teu amor conquistou o meu amor. O apóstolo diria lá na frente: nós o amamos hoje, porque antes Ele nos amou primeiro. E nós dizemos e concordamos com o apóstolo João: é isso mesmo, o Teu amor por mim conquistou o meu amor por Ti. O Senhor me amou de um jeito que eu não sabia que eu podia ser amado dessa maneira. O Senhor me ama todos os dias e demonstra isso. Então o Teu amor por mim conquista, alimenta, sustenta, fortalece o meu amor por Ti. Quando nos reunimos neste lugar, repetidas vezes, todas as semanas, nós fazemos isso com alegria no nosso coração, por causa dEle. Nós às vezes viemos de um dia de trabalho tão árduo, tão pesado, nós precisamos de acelerar o passo para dar tempo de chegar, mas quando nós chegamos aqui, respiramos aliviados, porque nós não vamos faltar nesse culto. Graças a Deus, eu pude vir, eu pude estar aqui, eu estou na presença dEle, na casa dEle, eu vou adorar a Ele, Ele é tudo que a minha alma anseia. Nosso relacionamento com Ele é um relacionamento de amor. Quando nós obedecemos a Ele, obedecemos por amor, com amor. E Ele diz assim: porque você me ama e me obedece, eu me manifestarei a você. Essa é uma sequência que é garantida. Ame a Jesus, demonstre isso obedecendo a Jesus. E se prepare, porque você vai ter lindas experiências com o teu Senhor. Amém?
Se comprometer de viver com Ele. 10:22 de Mateus. Implica também nisso aqui. E ele não escondeu nada disso. Mateus 10:22. E odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Então ele deixou bem claro, aquilo que nós falamos há pouco. Às vezes nós vamos ter que suportar inimizade. Pessoas vão se tornar nossas inimigas. Só pelo fato de que nós não ocultamos a nossa conversão. Só pela ousadia que nós temos de declarar em alto e bom som, embora nunca de forma afrontosa, mas sempre de forma convicta e prazerosa, que nós nos convertemos a Cristo Jesus. Só por dizermos isso, pessoas vão antipatizar conosco. Vão acreditar nas piores suposições a nosso respeito. Por que eles farão isso? Jesus disse: perseguiram a mim que sou o Senhor, não perseguirão a vocês que são meus servos. Então participar dessas perseguições por causa dele é alguma das características daqueles que de fato são seguidores de Cristo. Nós vamos passar por isso e isso não vai nos derrotar, isso não vai nos vencer, isso não vai nos levar a desistir da nossa fé e da nossa experiência de salvação. Por quê? Porque é justamente isso o que nós esperamos que aconteça. Porque o mundo é inimigo de Deus. É um sistema pelo qual as pessoas vivem na terra, procurando distrair suas consciências, procurando distrair suas atitudes impróprias e inadequadas, procurando criar argumentos e filosofias que deem lisura e legalidade às coisas que praticam. Eles não querem suportar uma Bíblia que fala a verdade, que depõe contra o pecado, que lança luz às trevas, e por conta dessa luz, deixa em evidência toda a nojeira de uma vida longe de Cristo. Então essa sociedade que não comunga dessa fé e dessa busca por santidade, ela vai de fato nos perseguir, além de nos ridicularizar. Mas o Senhor Deus está dizendo que é uma das coisas que nós podemos ter como evidência de que o mundo reconhece que Cristo está na nossa vida. É interessante essa situação. As pessoas, elas vão antagonizar conosco, e isso é uma evidência de que elas estão vendo Cristo em nós. Olha como é que são as coisas. Vendo que Cristo está em nós, elas deveriam, na verdade, se aproximar de nós. Elas deveriam, na verdade, aprender conosco como viver na presença desse Cristo. Elas deveriam, na verdade, se sentir interessadas em alcançar o que nós temos alcançado. Mas, como diz o apóstolo Paulo, o Deus desse século cega o entendimento das pessoas, para que elas não saibam, não enxerguem as verdades do Evangelho. Então, quando pessoas começam a nos rotular ou nos discriminar, porque nós confessamos publicamente que convertemos a Cristo Jesus, não há estranheza nenhuma nisso. Era de se esperar, porque agora nós estamos na contramão da sociedade. Nós pensamos e agimos, enquanto discípulos, na contramão daquilo que prevalece na sociedade. Porque nós não somos regidos pelo espírito que rege a sociedade. O espírito que rege a mente da sociedade é o espírito do engano, é o espírito da depravação. Mas a nós, para a glória de Deus, o espírito que agora rege a nossa vida é o Santo Espírito de Deus. De acordo com as Sagradas Escrituras. Amém, irmãos? E por fim, João capítulo 15, versículo 16. Apenas algumas das coisas que ele mesmo disse, do que estava implícito em nos tornarmos discípulos dele. Que façamos essa escolha e essa decisão com muita consciência do que será requerido de nós. Não apenas uma vez, ou duas, ou três, mas todos os dias, o resto da nossa vida. João 15, versículo de número 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda.
Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Escolhi para quê? Para que vocês vão e deem fruto. Uma das características daqueles que vêm para Cristo é fazer aquilo que Cristo está falando com Pedro e André. Ele diz: vinde após mim. Para quê, Senhor? Para o Senhor me dar a vida mais confortável nessa terra? Para o Senhor me servir agora todos os dias da minha vida? Não. Vinde após mim e eu vou ensinar você a ganhar outros homens para o meu reino. Eu vou usar você. Nós acabamos de cantar, não é? Eu vou usar você. E através de você eu vou curar doentes. Através de você eu vou libertar endemoniados. Através de você eu vou levar a verdade a pessoas que tinham completa ignorância sobre o reino de Deus. Através da sua vida eu vou alcançar viciados, eu vou alcançar pessoas de vida desregrada, através da sua vida. Senhor, mas eu não tenho capacidade, não, mas eu sei que você não tem, e não estou te enganando dizendo que você tem, não. Eu é que tenho, e eu vou estar em você, e eu vou usar você, e eu vou trabalhar através da sua vida. Aleluia! Então eu quero finalizar com essa reflexão, irmãos. Ser discípulo de Cristo implica em várias coisas. Nós vimos apenas 4 delas. O tempo não nos permite alargar ainda mais essas questões. Mas que isso pelo menos fique bem claro na nossa mente. Significa assumir que nós somos evangélicos em Cristo Jesus, salvos. E pessoas que meditamos e nos conduzimos pelo evangelho genuíno da palavra de Deus, sem acréscimos e sem decréscimos também. Nós estudamos a palavra e procuramos viver a palavra. Confessar Jesus diante dos homens, amar Jesus, que nos leva a obedecer Jesus, que nos leva a viver experiências mais profundas com Jesus. Nós temos a responsabilidade ainda de reconhecer, diante das perseguições por causa de confessá-lo, que isso não é nada estranho, isso era de se esperar. Então, quando isso acontecer, fique quieto, fique calmo, confie naquele que é justo juiz. Ele está diante de você, Ele está no comando, Ele é o supremo, Ele é o soberano. E por fim, servir a Ele, se tornar um discípulo dEle, implica em arregaçar as mangas e se dispor a fazer a obra dEle. Não há como ser um seguidor de Cristo, mantendo os bracinhos cruzados dentro da igreja. Porque Jesus não parou de trabalhar. Todo o tempo, desde o início até o fim do seu ministério, Ele trabalhava pelo reino. E Ele dizia: sabe por que eu trabalho sem parar? Porque o meu Pai trabalha sem parar. Então eu não posso destoar deles. Eu agora ando na dinâmica deles. Onde eu estiver, eu preciso trabalhar para o meu Senhor. Antigamente tinha uma fala que tinha a intenção de depreciar os evangélicos, e as pessoas falavam de carro velho. Eles diziam assim: carro velho para em qualquer lugar, né? Carro velho é igual crente, onde para, prega. Era isso que eles falavam. No meu tempo de adolescente, não sei se hoje ainda falo, e nem quero renovar essa questão. Mas era uma informação que eles achavam que nos depreciava, mas ao meu ponto de vista, era um testemunho, pelo menos da cristandade daquela época, porque era assim mesmo, onde um crente parava, ele pregava. Eram umas senhorinhas, o coquinho aqui, elas baixinhas, sabe, mal sabia assinar o nome, às vezes assinava com o dedão assim, mas elas sabiam falar de Jesus Cristo. Onde elas paravam, elas pregavam. Era na fila do açougue, era lá na fila do médico, era lá na fila do mercado. Elas sempre tinham um versículo para citar. Elas eram impressionantes. Elas não tinham diploma nenhum, mas elas não tinham uma unção de Deus na vida delas. E elas sabiam induzir uma conversa, provocar uma conversa. Faziam uma pergunta assim que parecia tão sem importância, mas diante daquela resposta elas achavam o gancho. E ali elas começavam a pregar o evangelho. Jesus não chama discípulos para ficar de braço cruzado, dizendo: ai, eu amo estar na igreja, ai, que gostoso estar na igreja, nossa, que igreja maravilhosa. Nós não somos clientes aqui, nós somos servos. E o que um servo faz? Eu não ouvi. O que um servo faz? Se ele não servir, ele não é servo. Se ele não servir ao seu Senhor, ele não é servo. Então, nós não temos essa possibilidade de dizer: eu te assumo publicamente, Senhor. Eu te amo e quero obedecer seus mandamentos. Eu quero que o Senhor se manifeste a mim. Eu quero resistir quando as perseguições vierem. Mas uma coisa eu não vou fazer, não. Eu não vou trabalhar para o Senhor.
Não, essa possibilidade não existe. O verdadeiro discípulo está com vontade de servir. O verdadeiro discípulo tem prazer em servir. O verdadeiro discípulo sabe que ele não tem todo o tempo que ele gostaria de ter para servir. Se fosse pela vontade dele, ele não faria mais nada. Ele só faria a obra de Deus. Não é assim que os verdadeiros discípulos se sentem? Às vezes os verdadeiros discípulos estão lá na indústria, estão lá no comércio, estão lá no quartel, estão lá na beira do fogão torrando seu arroz e pensando assim: eu estou desperdiçando meu tempo, era para eu estar anunciando o evangelho, o Senhor me deu um talento, o Senhor me deu um dom, o Senhor me usa, tem gente morrendo agora e eu não pude chegar até eles, mas o Senhor não manda que um só faça tudo. Enquanto eu não posso, porque estou lá cozinhando a comida da minha família, outro pode estar fazendo, o reino não para nunca. Os operários do reino estão em atividade o tempo todo. O reino está ganhando vidas o tempo todo. E eu não posso cruzar os meus braços e julgar a parte que me cabe sobre as suas costas. Você não pode cruzar os seus e julgar a parte que te cabe sobre mim. Nós somos uma equipe de trabalho. Amém, meus irmãos? O rei conta conosco. O rei confiou a nós uma tarefa. Ele diz: eu farei de você pescador de homens. Porque o rei, ele não está interessado nas jazidas de ouro ou nos poços de petróleo dessa terra. Por mais que os homens achem que isso é que tem valor, o rei está atrás de vidas humanas, feitos à imagem e semelhança de Deus, que tem um céu maravilhoso construído e preparado para que lá eles morem eternamente. O rei quer que a gente encha aquele lugar. O rei quer que a gente coopere para que aquele ambiente fique abarrotado de gente. O rei vai adestrar as nossas mãos para o trabalho no reino. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos orar. E eu gostaria que todos aqueles que são discípulos do rei, você não é um fã, um admirador, um simpatizante, você assumiu um compromisso com ele. Quantos já fizeram isso? Além dos irmãos que se batizaram hoje, quantos já fizeram isso? Você assume isso? Você assume isso? Se eu falar tem que ser sim? E não? Você assume isso? Aqui e lá fora? Ore então, converse com teu Senhor. Você é discípulo dele. Chama ele e fala: Senhor, eu te amo. Senhor, eu preciso ter esse amor